Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse é o nosso vídeo na qual eu trago para vocês, abrindo a temporada de resultados do segundo trimestre de 2021, a nossa querida e já conhecida aqui do canal, Indústria Home, que nós sempre que sai um resultado, algum fato importante, é uma das ações, inclusive, que eu já falei, eu tenho na minha carteira, né? Nós sempre trazemos as informações dela, sempre que são divulgadas a mercado. E como ela já liberou, né, para todos os efeitos hoje, melhor, ontem, né, propriamente, no dia 20, após o fechamento, eu recebi, né, o aviso dos resultados da Home, eu estou trazendo para vocês e analisando alguns pontos importantes relativos ao demonstrativo e as informações prestadas sobre a empresa para esse segundo trimestre de 2021. E como sempre, se esse vídeo te interessa, segura só um minutinho a intro que nós já voltamos. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra e venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, então, após o fechamento do mercado, eu recebi o release de resultados da Indústria Home do segundo T de 2021. E já separei alguns pontos importantes e venho trazendo para vocês, para que inclusive nós possamos até, mediante, é claro, o comentário de vocês, debatermos sobre os pontos apresentados. Então, começando com os destaques, como sempre, né? Com o destaque ele coloca: EBITDA no segundo trimestre de 2021 foi de 66,5, né, milhões, com alta de 245,9% em comparação ao segundo trimestre de 2020. Entrada de pedidos fechou o segundo trimestre de 2021 no patamar de 365,2 milhões, um aumento em relação também ao segundo trimestre de 2020 de 100,2%. A carteira de pedidos até o final performou um valor de 674,8 milhões, uma alta de 68,5% quando comparado ao segundo trimestre de 2020. Lembrando que esses dados, como performados ou colocados em relação principalmente aos trimestres de 2020, vão apresentar valores de certa forma bem distorcidos, até porque nós estávamos saindo daquele primeiro período de susto, né, vamos colocar assim, da pandemia. A receita operacional líquida consolidada do segundo trimestre de 2021 atingiu o valor de 351,4 milhões, um crescimento de 79,3% em relação ao segundo T de 2020 também. Com maior volume de faturamento, o controle eficaz dos custos e despesas, o EBITDA no segundo trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 245,9% em relação ao EBITDA obtido no segundo trimestre de 2020. Na unidade de máquinas Home, a receita operacional líquida no segundo trimestre de 2021 apresentou crescimento de 153,1% com relação ao segundo trimestre de 2021. Gravem bem essa questão da unidade de máquinas, que a gente vai falar um pouquinho mais delas um pouco à frente, decorrente à retomada de demanda a partir de junho de 2020 e mais recentemente do mercado externo. A evolução da receita aliada ao controle efetivo das despesas operacionais resultou em uma expansão da margem operacional, que nesse mesmo período de comparação cresceu 15,5 pontos percentuais. A unidade de fundidos e usinados no segundo trimestre de 2021 alcançou um crescimento de 102,9% na receita operacional líquida, também em relação ao segundo trimestre de 2020,
com a continuidade nas entregas nas peças de grande porte e a retomada dos demais segmentos, na qual a margem operacional apresentou um crescimento de 6,8%, reflexo do maior volume de produção e devolução na eficiência operacional. Para quem lembra, né, ou para quem pegou o vídeo do primeiro trimestre de 2021, né, havia uma expectativa muito grande, na realidade, né, da entrega de máquinas, principalmente a partir do final do segundo trimestre de 2021 e o início do terceiro e quarto trimestre, que normalmente é quando a boa parte das entregas, né, seriam determinada aos seus clientes. A entrada de pedidos na unidade de máquinas home no segundo trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 100,4% quando comparado ao segundo trimestre de 2020, ainda com reflexo ainda da pandemia do começo, né? Reflexo do ambiente muito favorável de investimentos, da tecnologia embarcada nos produtos e das novas alternativas de negócio, como o exemplo de locação de máquinas. Tem duas situações aí que têm alavancado bastante a empresa. Primeiro, a empresa ela tem entrado no segmento de locação de máquinas, né, de grande porte e tem aumentado principalmente o grau de tecnologia embarcada, principalmente investindo muito nos sistemas de automação e mecatrônica. A entrada de pedidos de unidade de fundidos de 2021 apresentou um crescimento de 63,4% quando comparado ao segundo trimestre de 2020. Reflexo da continuidade de pedidos de peças de grande porte do setor de energia e da retomada de todos os demais segmentos industriais atendidos por essa unidade. A entrada de pedidos acumulada de 2021 na unidade Buckman Hart Weber atingiu 80,2 milhões, um crescimento de 297% em relação ao mesmo período do ano anterior. No mesmo período do ano anterior, se eu não me engano, a entrada de máquinas foi bem, principalmente dessas unidades, né, em específico, foi em alguns trimestres chegou a ser igual a zero. Reflexo da retomada dos projetos antes paralisados em virtude da pandemia. E, por final, a carteira de pedidos total da companhia ao final de segundo trimestre de 2021 apresentou um crescimento de 68,8% em relação ao segundo trimestre de 2020. Agora vamos especialmente ao que mais nos interessa, que são propriamente os comparativos e os números apresentados na empresa para que possamos traçar um perfil de como anda, se a empresa, vamos assim, esteve andando para frente, evoluindo, se está parada, né? Estacionou no tempo ou se, vamos assim, andou para trás. Olhando inicialmente o volume de receita, olhando em máquinas, né, que é o que interessa, que é o que ela vende, na realidade tem que se analisar se houve um aumento na entrega de máquinas, principalmente nos trimestres consecutivos, principalmente esquecendo um pouco a visão de 2020 e olhando um pouquinho para 2021, até porque os números, de certa forma, como eu disse, seriam bem distorcidos. Mas o que nós temos? Volume da receita em máquinas home no segundo trimestre de 2020 foram entregues 137 máquinas. Já vamos dizer, em relação ao segundo trimestre de 2021, foram 332 máquinas com a variação positiva, né, para todos os efeitos, de 142%. Como eu falei, bem distorcido, justamente porque esse período aqui, principalmente, né, que eu marquei ele em vermelho, inclusive, foi justamente o período que boa parte da atividade econômica brasileira estava parada e havia, vamos dizer assim, uma expectativa de quando as coisas retornariam ao normal. Então, olhando, por exemplo, o primeiro trimestre de 2021, a quantidade de máquinas home entregue foi na ordem de R$ 219, impulsionada principalmente pelos pedidos feitos a partir do segundo semestre de 2020, né? Porém, tivemos no segundo trimestre agora de 2021, comparando com o trimestre anterior, um valor de entrega de máquinas da ordem de 332 máquinas, olhando um pelo outro ainda um aumento de 51,6%. As máquinas Buckhardt Weber, que no segundo trimestre de 2020 foram entregues 5 máquinas, que são máquinas, vamos dizer, específicas. No primeiro trimestre de 2021 nenhuma, e tivemos uma entrega de 5 máquinas em relação ao segundo trimestre de 2021, ou seja, ficou no 0 a 0, né? 5 a 5. A unidade de máquinas e fundidos, segundo trimestre de 2021, foram 4.263 unidades entregues, quando no segundo trimestre de 2021 foram 7.329, maior ainda que no primeiro trimestre de 2021, que foram 5.802, ou seja, com respectivos aumentos de 71% olhando trimestre a trimestre do ano anterior
e 26,2% quando olhando trimestre ao trimestre anterior do mesmo ano, né, que é no caso o primeiro trimestre de 2021. Olhando isso de forma semestralizada, né, de 6 em 6 meses, primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021, continuamos ainda com a visão positiva. 301 máquinas entregues do tipo home no primeiro semestre de 2021 para 551 no primeiro semestre de 2021, um aumento de 83,1% de variação. Em relação às máquinas Weber, houve uma redução de 37,5%, provavelmente foram 3 máquinas que devem ter sido entregues no primeiro trimestre de 2020, que não aparece aqui, né? Uma redução de 37,5%, de certa forma não muito significativa. Olhando o número de máquinas para fundidos e usinados em toneladas, temos um valor de 8,359 no primeiro semestre de 2020 para 13,137, um aumento de 57,2% também, ou seja, número a número, olhando primeiro trimestre de 2020, segundo trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2021, continuamos num ritmo progressivo de evolução na empresa. Receita operacional líquida 2020 era de 196,012 milhões. Olhando o primeiro trimestre de 2021, 222, para todos os efeitos, uma melhora. Em relação ao segundo trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2020, uma diferença de 79,3%. E em relação ao o trimestre anterior, né, primeiro trimestre de 2021, de 57,2%. A margem bruta, que era de 28,1% no segundo trimestre de 2020, nesse segundo trimestre de 2021, passou para 32,7%. Olhando esse mesmo valor, agora semestralizado, a margem foi menor, de 28,5%, caindo para 23,4%. Provavelmente algum ajuste. Lucro operacional. Lucro operacional no segundo trimestre de 2020 foi de 10,300 milhões, agora no segundo trimestre de 2021 foi da ordem de 56,045 milhões, um aumento de 444,1%, né? Como eu falei, bem distorcido, principalmente por estar se tratando do ano de 2020. Porém, olhando o trimestre anterior, primeiro trimestre de 2021, nós temos ainda uma alta de mais 120,9% em relação ao trimestre. Margem operacional, que no segundo trimestre de 2020 era de 5,3%, agora no segundo trimestre de 2021 é da ordem de 15,9%, e olhando o semestralizado também, saímos de uma margem de 4,1% para uma margem de 14,2%. Ou seja, melhorou bastante, né? Pode dizer que são literalmente mais de 300% de aumento na margem. Lucro operacional, o EBIT, né, ajustado, que no segundo trimestre de 2020 era de 10,300 milhões, chegamos a um lucro de 56,045 milhões, uma diferença, como a gente já viu, de 444,10%. Margem operacional ajustada, maior também, quase que em 3 vezes, né, de 5,3 para... Na realidade, 3 vezes, né, 5,3 para 15,9, exatos, né, 300%. Resultado líquido final, né, depois de impostos e tudo, temos segundo trimestre de 2020 um resultado de 11,359 milhões e agora de 42,819 milhões, uma diferença de 277% também. Margem EBITDA, a mesma coisa, aumentou de 9,8% para 18,9% trimestralizado, maior ainda do que o trimestre anterior, de 15,9%. EBITDA, antes do ajustado, de 19.221 para 66.486, uma variação de 245%, né? No ajustado, os valores ficaram bem próximos. Olhando os valores em investimentos da empresa, saiu de um valor de investimento, né, que literalmente não foi feito, principalmente nos primeiros trimestres do ano de 2020, de 3,351 milhões para 19,408 milhões. Como eu falei, a empresa sempre vem investindo forte. Ele coloca, inclusive, uma nota aqui, né,
dos investimentos realizados no segundo trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2021, os montantes de 11,9 milhões e 7,8 milhões, respectivamente, refere-se à máquina de fabricação da própria companhia que foram alocadas ao negócio de locação de máquinas. Né? Ele está investindo pesado na nossa locação de máquinas, como uma nova solução lançada no terceiro trimestre de 2020. Né? Como sempre, eu vou deixar aqui em algum lugar aqui do vídeo, né? Na verdade eu vou deixar nos comentários, né? Esse release completo, para quem quiser dar uma olhada nele de forma, vamos dizer assim, mais abrangente, né? Bom, olhando agora para a entrada de pedidos, né? Que é outra coisa extremamente importante, tem que manter uma constância, né? Para que a empresa continue mantendo seu patamar de rentabilidade e lucratividade. Em relação do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021, houve um aumento de 100,4% nas máquinas home. Nas Weber, houve uma redução, na realidade, né? Não, na realidade ficou 0 a 0, né? Desculpa, na realidade ficou no 0 a 0 aqui. E um aumento também em relação às máquinas de fundidos usinados, da ordem de 60,4%. Olhando em relação ao primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021, há uma pequena variação, principalmente nas máquinas home e das fundidos e usinados. Por quê? Normalmente o segundo trimestre é um trimestre que está mais concentrado na entrega de máquinas, né? Que são normalmente os pedidos feitos no final de dezembro, janeiro, e começam a ser entregues principalmente no início do segundo trimestre, ou no final, né, do primeiro trimestre também. Bom, os valores informados relativos à entrada de carteira de pedidos não incluem peças e serviços, ou seja, além disso tudo aqui, ainda tem aquele pedacinho ali das peças de fabricação, né, e dos serviços, que no caso agora inclui o aluguel de máquinas. Bom, ele diz que, embora o ambiente apresente incertezas, principalmente relacionadas à pandemia e recuperação das atividades industriais iniciadas em meados de 2020, continuam no ano de 2021. A confiança do empresário industrial vem apresentando um patamar favorável, assim como a taxa de juros reais e a desvalorização cambial continuam impulsionando o volume de entrada de pedidos na unidade de máquinas home, observando que no segundo trimestre de 2021, que apresentou um incremento de 100,2%, como a gente já viu, né? Aqui na referência, né, com relação ao segundo trimestre de 2020, além das novas gerações de produtos que já comentados anteriormente, com a evolução importante de tecnologia na parte de mecatrônica, compensação térmica e conectividade. A companhia tem buscado alternativas para viabilizar novos negócios aos seus clientes, como alocação de máquinas, por exemplo. Isso aqui são fatores muito importantes que a empresa tem que investir pesado nisso para que realmente ela consiga continuar competindo com as empresas algumas grandes multinacionais que trabalham nesse mesmo ramo. Tais iniciativas contribuirão para o bom resultado e desde o lançamento desse novo produto em 2020, que foi finalzinho, terceiro trimestre de 2020, foram firmados contratos no montante de 38,6 milhões, sendo que em 2021 tais contratos somam 16,1 milhões. Os contratos de locação de máquinas possuem vigência de 12 e 24 meses. Gente, minha voz está falhando um pouco, é porque eu já falei muito hoje em sala de aula, na realidade. Com relação aos pedidos de máquinas, né, nas suas subsidiárias, vamos dizer assim, fora do Brasil, a alemã BW, no segundo trimestre de 2021, conseguiu novos pedidos que somam 26,7 milhões, demonstrando a recuperação econômica da ASA e também de projetos na Europa, acumulando em 2021 a entrada de pedidos total de 80,2 milhões, um crescimento de 297,6% em relação ao mesmo período de 2021, ou seja, lá fora a coisa está começando a andar mesmo com toda a incerteza que se tem, né? E principalmente com essa colocação das novas variáveis que vem aparecendo aí, né, as variantes, né, que vem aparecendo.
A unidade de fundidos e usinados apresentou no segundo trimestre de 2021 um crescimento de entrada de pedidos da ordem de 63,4% quando comparado ao segundo trimestre de 2020, demonstrando não somente a continuidade dos negócios de peças e fundidas de grande porte para o segmento de energia, mas também uma retomada dos demais setores atendidos por essa unidade de negócio. Olhando a carteira de pedidos de uma forma geral, né? Isso olhando já pelos valores, unicamente, não em relação à máquina. O segundo trimestre de 2020 teve um valor de 151,191 milhões, na qual no segundo trimestre de 2021 teve um valor de 340,565 milhões de reais, um aumento na realidade, né, em relação a trimestre, de 125,6%. As máquinas Weber, que no segundo trimestre de 2020 chegaram ao valor de 118,574 milhões, no segundo trimestre de 2021, 146,063, também com aumento de 23,2%. Fundidos e usinados, 130,080 milhões, no segundo trimestre de 2020, na qual no segundo trimestre de 2021, 188,265 milhões, também com um aumento de 44,7%. Isso performando na variação 2020-2021 em relação ao segundo trimestre, uma alta de 68,8%. Porém, se olharmos isso olhando para o primeiro trimestre de 2021, né, houve uma pequena redução, né, que ficou no 0 a 0, literalmente, nas máquinas Home. Nas máquinas Weber, uma redução de 21,4%, fundidos e usinados, uma leve alta de 3,5%. Normalmente, como eu falei, essa variação acontece, ou essa redução, né, acontece porque normalmente a maioria dos pedidos entram no quarto trimestre do ano anterior e no primeiro trimestre do ano seguinte, né, no caso do primeiro trimestre de 2021, para serem entregues em especial, normalmente do segundo trimestre de 2021 e terceiro trimestre. Os valores informados relativos à entrada de carteira de pedidos não incluem também, mais uma vez lembrando, peças e serviços. Ao final do segundo trimestre de 2021, a carteira de pedidos apresentou um crescimento de 68,8%, como a gente pode ver, relacionado aqui, em comparação com o mesmo período de 2020. Esse crescimento está relacionado ao maior número de negócios no mercado doméstico de máquinas Home, na qual notamos uma retomada importante dos investimentos a partir de junho de 2020. O interessante é que os investimentos no Brasil eles começaram a retomar mais cedo do que em boa parte da Europa, mas o mercado em si, né, em geral, acabou não acompanhando. E os pedidos concretizados pelas subsidiárias alemã ABW em 2021, ou seja, como eu falei, teve esse delay na realidade. Na unidade de negócio de fundidos e usinados, o mercado agrícola, automotivo, comercial e de construção tem crescentemente demonstrado recuperação, além do mercado de peças pesadas, ou seja, é até interessante, né, a gente olhar esse dado aqui, que abre, na realidade, um leque de várias outras empresas que são ligadas a esse segmento aqui, que automaticamente estão, vamos dizer assim, listadas na bolsa também. Além do mercado de peças pesadas, que tem continuado bastante aquecido, conforme se nota pelo crescimento nos volumes dos novos pedidos nessas unidades. Receita operacional líquida, olhando pelas unidades de negócio, a receita operacional líquida registrada pela companhia no segundo trimestre de 2021 atingiu o valor de 351,4 milhões, um montante 58,6% maior do que o primeiro trimestre de 2021 e 79,3% superior ao segundo trimestre de 2020, respectivamente, com destaques para as unidades de negócios de máquinas, Home e fundidos e usinados. São o carro-chefe, na realidade, da empresa. E aqui a gente tem a comparação das receitas operacionais, né? Receitas líquidas. Segundo trimestre de 2020, 76,250 milhões. Primeiro trimestre de 2021, 193,015 milhões, uma alta de 153,1%, ou seja, muita coisa na realidade, né? É uma distorção muito grande. De máquinas Weber, 70,082 no segundo trimestre de 2020 e 57,630
59 no segundo trimestre de 2021. Lembrando que essa queda aqui foi porque esse segundo trimestre aqui houve um aumento, foram 3 máquinas a mais, se eu não estou enganado. Fundidos e usinados, no segundo trimestre de 2020, de 49,680 milhões, para o segundo trimestre de 2021, 100,785 milhões, também com uma variação positiva de 102,9%, variação total 79,3%. Em relação às máquinas home, a receita operacional líquida dessa unidade de negócio atingiu 193,2 milhões, como a gente já viu, no segundo trimestre de 2021, apresentando um crescimento de 153,1%, como a gente já falou aqui em cima. Quando comparada com o segundo trimestre de 2020, reflexo da recuperação do volume de pedidos no mercado doméstico, principalmente a partir de junho de 2020. E a retomada gradual dos pedidos no mercado externo em 2021. Fazendo um comparativo rápido operacional da receita líquida por região, né, a gente vê que houve uma mudança no perfil, principalmente das empresas que adquiriram máquinas a partir da Home. Né? Em 2020, 57%, primeiro semestre, eram de empresas brasileiras. Nesse semestre, primeiro semestre de 2021, 74% de empresas brasileiras. Uma outra alteração bem forte foi em relação à Europa, né? Que a Home abraçava uma fatia, no momento, de 27%, né? E agora apenas 19%. Isso demonstra, de certa forma, que a atividade europeia ainda não voltou a pleno. Né? A Latina, que em 2020 era de 1%, agora é de 3%. Estados Unidos manteve esse estado, 3% a 3%. E a Ásia, principalmente, que era de 12%, agora a participação foi apenas de 1%. Algumas coisas que podem levar a esses fatores são principalmente, vamos dizer assim, esses mercados que de certa forma ainda estão em algumas regiões, né, ainda bem atrasados com relação ao andamento e desenvolvimento por causa da pandemia. A receita líquida obtida em relação aos mercados, né, segundo trimestre de 2020, 101,5, segundo trimestre de 2021, o mesmo valor, 105,1, bem parecido, né? Bem 0 a 0, vamos colocar assim. Porém, quando você olha isso no final, né? Olhando de forma direta as variações, a gente vê que essa variação para menor aqui acabou atingindo, né, o acumulado, que em relação de 2020 para 2021 houve uma queda de menos 7,1% em relação à receita líquida vindo do mercado exterior. No segundo trimestre de 2021, a geração operacional de caixa medida pela Edith foi de 66,5 milhões, 245,9 acima do segundo trimestre de 2020, representando uma margem EBITDA de 18,9 no trimestre, tal como mostrado o quadro a seguir. Né? Temos aqui resultado líquido que a gente viu, e aqui embaixo a gente tem justamente a margem, que no segundo trimestre era de 9,8%, agora no segundo trimestre de 2021 é de 18,9%, e você comparando o primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021, saiu de uma margem de 18,4% para 34,8%, com uma variação positiva de 89,5%. Em relação à receita operacional, houve um aumento de 58,6%. E ele, lembrando aqui, tem uma observação que no primeiro semestre de 2021 encontra-se um ajuste pelos impactos do processo judicial referente ao plano verão. Os números da Home hoje, né, com a cotação de agora há pouco, depois dela ter feito esse topo aqui na casa dos R$38, o papel para todo efeito vem fazendo uma correção, voltou aqui para a casa dos 24. Feliz de quem conseguiu, como eu, por exemplo, pegar o papel aqui na casa dos R$8, né? Foi a 7,85, se eu não estou enganado, né? Cotação de hoje 24,53, uma alta hoje de 4,83, parece que o mercado já sabia que a empresa vinha com bons números.
um PL de 11,65, preço a valor patrimonial de 2,16, não tão alto, principalmente, vamos dizer assim, para as empresas do setor. Crescimento nos últimos 5 anos de 13,6%, uma valorização nos últimos 12 meses de 134,79% e uma desvalorização de 4,7% nos últimos 30 dias. Está aqui, né? A desvalorização para todos os efeitos. Aparece aqui no nosso gráfico. Bom, considerações finais. Continuo apostando, né? Não que seja uma aposta propriamente, mas uma forma de falar. Mantenho as ações da minha carteira, não pretendo vender. Ainda continuo achando que a empresa tem uma boa possibilidade ainda de evoluir bastante, né? Uma boa possibilidade de crescimento. Vem apresentando bons números trimestre a trimestre, para todos os efeitos, independente, vamos dizer assim, de algumas variações que são normais, dadas pela volatilidade do mercado, principalmente nos últimos dias, né? Continuo acreditando, acho uma das boas empresas do setor no Brasil, para todos os efeitos, e continuo, como sempre, mantendo ela em carteira. Como sempre, só lembrando, eu mantenho ela na carteira, mas isso não significa que eu estou recomendando que ninguém compre, né, as ações ou aumente sua posição. Essa é a minha posição, baseado, como assim, nas minhas convicções, ótimo, nas minhas convicções de investimento. Bom, finalizando, se você chegou aqui pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like ou dislike, também não tem problema, porém deixe nos comentários o que você gostou ou não gostou do nosso vídeo, para que possamos estar melhorando. Compartilhe com seus amigos para que cada vez mais pessoas cheguem ao nosso canal. E como sempre, muito obrigado a todos, um bom dia já e bons investimentos.